Tem muita gente que diz por aí que quando alguém acerta uma teoria, o Oda vai lá e muda a história para que ninguém acerte. Mas nesse vídeo eu vou te provar que isso é mentira. Houveram diversas vezes que os fãs acertaram de forma incrível uma teoria sobre One Piece. E o que o Oda fez? Apenas seguiu a história. Mesmo que alguém já tivesse acertado isso antes, ele seguiu o rumo da história. Então bora lá que hoje eu vou te mostrar o quão maluco são os fãs de One Piece, porque para acertar essas teorias aqui, o cara tem que viver o One Piece literalmente. Convenhamos que essa daqui não era lá a teoria mais difícil de se acertar naquela época, mas descobrir que o Bug sem um Shichibukai foi uma das primeiras teorias que os fãs acertaram em One Piece. Naquela ocasião, a gente viu que o Bug realmente tinha um histórico de feitos incríveis, invejáveis. Ele tinha falado de igual para igual com Barba Branca e Shanks, além de ter sido considerado um dos protagonistas da fuga de Impel Down e também de ter sido um dos integrantes dos Rogers na época da ativa. Mas aí depois da guerra de Marineford, ele recebeu uma cartinha do governo. A gente não tinha visto o que era essa cartinha, mas dado o fato de que o Bug estava livre e de que ele tinha respeito do mundo todo, não foi difícil deduzir que isso seria um convite para ele ser corsário da marinha. E sim, depois do time skip, isso foi confirmado. Após Marineford, tivemos um flashback relembrando que Luffy tinha um irmão de criação chamado Sabo, que acabou morrendo no reino de Goa após ter atacado por um nobre mundial. No entanto, o Oda sempre deixou muitas dicas do mangá nas capas e nos fóruns de SBS, apoiando a teoria que Sabo ainda estava vivo. E aí que no capítulo 589 temos o final do flashback que conta a morte de Sabo. Só que do nada, no meio desse flashback, aparece o Dragon saindo de uma ilha com seus homens gritando para agilizar nos curativos. Isso foi suficiente para que todos os fãs especulassem que o Dragon tinha salvado o Sabo. E novamente foi acertado. Quando conhecemos o Barba Negra, ele aparentava ser apenas um homem normal. Qualquer um Zé Ruela, um figurante. A gente nem sequer fazia ideia que ele tinha essa condição de não precisar dormir. A gente só ficou sabendo disso lá no flashback do Oden, onde é mencionado pela primeira vez que o Tite não dorme. Porém, muitos anos atrás, antes disso ser confirmado, a galera já sabia de antecedência. Lá nos primeiros episódios, o Oda divulgou uma imagem do Tite criança, com neve nos pés e com uma lua ao seu lado enquanto chorava. Até aí tudo bem, essa imagem parecia apenas representar a escuridão e o vazio do Tite. Mas lá no arco da ilha de Drum, o Luffy mencionou para o Zoro que um cara num bar tinha dito para ele que havia povos de países nevados que não dormiam por conta das guerras. Beleza, mas quem seria esse cara que falou isso pro Luffy? Bom, só tem uma pessoa que poderia ter dito isso, o Shanks. E galera, a gente sabe que o Shanks tem uma ligação com o Tite. Desde que eram aprendizes, eles lutavam um contra o outro. Já que todos nós sabíamos que o Ruivo tinha conhecimento acerca de quem era Tite, a galera lembrou daquela imagem divulgada por Barba Negra, onde ele possui neve nos pés enquanto chorava durante a noite. Daí a galera já pensou, e se o Shanks estivesse falando do Tite? E sim, o Shanks estava falando de Tite. Tite realmente faz parte desses povos que não dormiam. A galera de maneira incrível acertou a teoria de que o Barba Negra não dormia. Genial os fãs de One Piece, né? Não tem como. Quando esses dois foram apresentados lá em Punk Hazard, eles se aportaram como pai e filho. Mas a galera percebeu que tinha uma coisa a mais por trás disso. A forma como eles se dirigiam um ao outro era meio estranha. E foi aí que a galera deduziu que poderia ter angu nesse caroço, né? Porque já tava tudo estranho. E essa história de pai e filho era uma mentira lavada. Pois é, nem é caroço no angu, já é angu no caroço, porque estava muito na cara. Momonosuke era herdeiro do trono de Wano, enquanto Kinemon era seu vassalo que estava encarregado de cuidar dele, o que explica sua procura obsessiva em proteger sua majestade. E fora que o relacionamento deles não parecia muito de pai e filho. Até mesmo dessa forma como eles se dirigiam um ao outro foi explicada, onde que vemos no início o Kinemon estava tendo dificuldades em mudar a forma como tratava o seu Lorde Momonosuke. Essa daqui foi um tiro no escuro, mas certeiro que quase todo mundo acertou. Naquele ponto, a gente já imaginava que a arma Poseidon poderia ser mencionada na Ilha dos Homens Peixes, afinal essa arma ainda não tinha sido revelada, e também Poseidon deveria ter alguma ligação com os mares. Foi aí que um cara completamente aleatório no Reddit abriu um questionário sobre a Shirahoshi ser arma Poseidon. Quase todo mundo votou que não, afirmando que isso seria impossível, pois armas ancestrais não se tratavam de seres vivos. Estava muito diferente do que estávamos acostumados, mas estava na nossa cara, quase ninguém percebeu. Mas aí no final do arco, o Rei Netuno simplesmente revela que sua filha é uma arma ancestral. Daí eu me pergunto, o que passou na cabeça desse maluco por ter pensado algo assim e colocado para votação? Será que foi um bait dele que se concretizou ou ele já tinha se ligado em algumas pistas?
Bem estranho, né? Anos antes de ser revelado, a galera já acertou a teoria que Lola era filha de Big Mom. Ela tinha entregado um Viver Card pra Nami lá em Thriller Bark, dizendo que quando eles fossem para o Novo Mundo, sua mãe, que é uma importante pirata, poderia ajudá-los de alguma forma. Ainda não tinha sido revelado pra gente quem era sua mãe, mas quando vimos a Jolly Roger do navio da Big Mom, os fãs perceberam que os lábios ali presentes eram idênticos aos lábios de Lola. Daí a galera pensou, ué, se os lábios dela são parecidos, e já que a mãe da Lola é uma importante pirata do Novo Mundo, tudo indica que Lola e Big Mom são mãe e filha. Pronto. No fim, todo mundo acertou e estava bem fácil de acertar. Antes mesmo de ter mostrado essa capacidade dos Minks se transformarem, os fãs de One Piece já sabiam que eles poderiam se transformar. Eles chegaram a essa conclusão porque os Minks são animais felinos que podem lutar, e eles já tinham dado indícios que se chegasse a noite, a lua cheia, a história com Jack seria diferente. E foi fácil chegar a essa conclusão porque os Minks são animais felinos que podem lutar. Só por conta disso, alguns disseram que eles poderiam se transformar de maneira similar aos lobisomens mitológicos. Eles disseram que na noite de lua cheia, os Minks se transformariam igual a um lobisomem, ganhando ainda mais força. Foi aí que em Holy Cake, os Minks se transformaram e os fãs acertaram novamente a teoria. A habilidade de Akuma no Mi de Don Quixote do Flamingo foi um dos maiores mistérios de todos os tempos. Ele detém o recorde de ter o maior intervalo entre o momento que o seu poder foi usado pela primeira vez e o momento que foi oficialmente nomeado o poder dele, que se estende por mais de 11 anos. As únicas pistas que os fãs tinham sobre isso era que ele poderia controlar pessoas, cortar membros e também voar. Muitos fãs teorizavam que seu poder envolvia a manipulação de cordas com base como ele move as mãos como se estivesse manipulando um boneco. Há também a presença de algumas onomatopeias, como no capítulo 556, que é semelhante ao som de cordas ou cordas se apertando. E isso ajudou na teoria. Sim, a galera descobriu com antecedência que o Kaido tinha a fruta de um dragão. Lá em Punk Hazard, o próprio Kinemon disse que tinha uma vingança para tratar contra dragões. A gente sabia que o Kaido era o grande inimigo deles, então não foi difícil dizer que a fera estaria ligada a isso. Sem contar que a imagem amedrontadora de Kaido em si remete muito a um dragão. Juntando esses dois fatores, a galera supôs que o Kaido se transformava em um dragão, e no final acertaram em cheio. Todo mundo sabia que uma hora ou outra o Luffy iria superar a terceira marcha e engatar a quarta marcha. Mas teve um fã que não apenas disse que o Luffy teria uma quarta marcha, como também descreveu muito bem a maneira como seria essa transformação. Ele mencionou que os músculos do Luffy seriam instalados para se tornar mais fortes, além de uma grande parte do seu corpo seria revestida com haki do armamento. No final, o cara acertou em cheio. Quando Sanji recebeu seu traje de germa, muitos fãs foram à loucura tentando desvendar quais seriam seus poderes. Mas houve um grupo que acertou de maneira certeira que o Sanji teria a capacidade de ficar invisível. Loucura esse poder. Eles chegaram a essa conclusão, pois o sonho do Sanji sempre foi ficar invisível para fazer aquilo que você já tá ligado, né? Já que o Oda adora sacanear com o Sanji, não teria nada melhor do que realizar o sonho do Sanji por meio da tecnologia das pessoas que ele mais odeia nesse mundo. Depois que foi revelado que o Kinemon e o Momonosuke não eram parentes, o Oda veio e nos contou que o Momonosuke tinha navegado no navio do Rei dos Piratas ao lado do seu pai. Mas aí que vem o porém. Como uma criança de 8 anos tinha navegado em um navio há 20 anos atrás. A conta não bate de jeito algum. Foi por isso mesmo que os fãs teorizavam que os samurais tinham viajado no tempo, o que explicaria o motivo do Momonosuke ter vivido nessas duas épocas. E realmente era isso mesmo. Quando o almirante Ryukogyu apareceu pela primeira vez, ele estava conversando com Fujitora, afirmando que não comia há 3 anos. Obviamente, isso é impossível para um humano com um corpo normal, então a galera tentou usar isso, assim para tentar encontrar uma forma de explicar como o almirante consegue fazer isso. Foi aí que eles lembraram que as plantas são capazes de sobreviver sem a necessidade de alimentos por fotossíntese, absorvendo energia do sol. Isso poderia explicar como Ryukogyu passa tanto tempo sem comer, o que fez os fãs chegarem à conclusão de que ele poderia ter a fruta da floresta, assim permitindo ele transformar em uma planta. E sim, a galera acertou. E como um bom fã de One Piece, eu também vou acertar uma teoria. E essa teoria diz que você vai se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto no vídeo. Vai lá, se inscreve porque você não vai se arrepender de entrar na nossa tripulação. Já somos quase 700 mil tripulantes. É uma baita tripulação. Daqui a pouco já viramos Yonkous. E eu conto com a sua ajuda para virar Yonkou aqui do YouTube. Já clica nos 2 vídeos que estão passando na tela porque estão bem detalhados e espetaculares. Te espero no próximo vídeo.